Então, para começar a aula de hoje, vamos voltar no exemplo que ficou da última aula, tinha deixado como exercício. Vamos resolver ele aqui. Então, o exercício lá pedia para a gente determinar os valores das derivadas parciais da função f, então a derivada parcial com relação a x, y e z, da função nisso, sendo f de x, y, z igual a exponencial de xy vezes o ln de z. Bem, vamos começar com a função, a derivada parcial com relação a x. Então, a gente tem a derivada parcial com relação a x de f, ou melhor, vamos dar uma outra notação, a fx. Como a gente disse na última aula, se a gente quer calcular a derivada parcial com relação a x, a gente vai considerar o y e o z como se fossem constantes, ou seja, eles são alguns números quaisquer. Bem, se o z é um número qualquer, então ln de z é um número qualquer que está multiplicando a minha exponencial. Logo, na derivada, ele vai continuar intacto. E agora a gente vai calcular a exponencial de xy. O y é uma constante. Eu acho que foi o que eu errei. Então, o ln de z, ele é tipo uma constante, então eu não mexo nele. Exatamente. Tá, agora sim. Exatamente. Se a gente está calculando a derivada com relação a x, tanto o y quanto o z vão ser constantes. Então, o ln de z é uma constante. E o y aqui é outra constante. Então, se a gente vai derivar a exponencial de xy com relação a x, isso aqui vai ser y vezes a exponencial de xy. Logo, a nossa derivada parcial vai ser y exponencial de xy vezes ln de z. Se a gente quer calcular a derivada parcial com relação a y, a ideia é a mesma. Agora a gente vai considerar o x e o z como constantes. Bem, o z é uma constante, então ln de z é uma constante. Então aqui fica ln de z vezes. Agora a gente vai derivar a exponencial de xy com relação a y. O x é uma constante, então ela desce na hora que a gente faz a derivada. E aqui a gente vai ter x exponencial de xy. Ou seja, a derivada parcial com relação a y vai ser x exponencial de xy vezes ln de z. E agora, por último, mas não menos importante, a derivada parcial com relação a z no ponto x, y, z. Agora a gente considera o x e o y como sendo constantes. Então, o exponencial de xy é uma constante. Aqui a gente tem exponencial de xy, é uma constante. E a gente vai derivar com relação a z. Então, a gente vai derivar o ln de z. Derivada do ln de z é 1 sobre z. Então, aqui a gente tem isso vezes 1 sobre z. Ou seja, a nossa derivada parcial é a exponencial de xy dividido por z. Tá bom? A ideia aqui, com 3 variáveis, é a mesma que a gente viu na aula passada para 2. Então, se você quer derivar com relação a x, você vai considerar todas as outras variáveis como sendo constantes. Se o meu z é constante, então quer dizer que ele vai ser como se fosse um número. Então, o ln de z também é uma constante. Se o x e o y são constantes, como aqui na última derivada, então a exponencial de xy também é constante. Então, a gente tem que sempre considerar isso quando a gente estiver calculando as nossas derivadas parciais. Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Vamos começar, então, a matéria de hoje. A nossa ideia hoje, ela não é muito complicada, pessoal. A gente quer uma interpretação geométrica para essas derivadas parciais. Então, o nosso objetivo, a princípio, vai ser... o que será que significa essas derivadas parciais? Será que elas dão para a gente alguma informação realmente relevante? E a gente vai ver que sim. Elas são extremamente úteis, vão aparecer para caramba, não só no nosso curso de cálculo, como em todos os cursos que vocês vão fazer daqui para frente. E agora a gente vai ver um primeiro motivo para elas serem importantes. Então, para obter
uma interpretação geométrica para as derivadas parciais note que, bem, se a gente quer uma interpretação geométrica, então a gente vai ter que usar geometria. Então, para usar geometria, a gente vai lembrar que z igual a f de xy é uma superfície em R3. Então, esse cara aqui é uma superfície em R3. De fato, se vocês se lembram lá da primeira aula, esse cara aqui é o gráfico de f. E o gráfico de f é uma superfície. Ok? Bem, se é uma superfície em R3, e a gente vai chamar essa superfície de S. Só para ter uma notação. Então, o gráfico da nossa função vai ser a superfície S. Então, se a função f calculada no ponto AB é igual a C, então o ponto P com coordenadas A, B e C pertence a S. Por quê? Porque se o C é a imagem do ponto AB pela F, então ele está no gráfico da função F. E se ele está no gráfico, ele está na superfície S, que é exatamente o gráfico de F. Ok? Então, se a gente quer agora calcular as derivadas parciais, ou tentar entender, ter uma interpretação geométrica para essas derivadas parciais, a gente precisa relembrar o que elas são. Bem, a derivada parcial com relação a x, ela acontece, a gente calcula ela, mantendo y constante e variando x. Ou seja, para calcular a derivada parcial com relação a x, a gente vai fixar o y igual a b. Fixando y igual a b, a gente temos uma curva C1 na superfície S dada pela interseção de S com o plano y igual a b. Bem, para tentar deixar mais claro o que eu estou dizendo aqui, eu preparei um esqueminha aqui no GeoGebra que pode ajudar. Então, vamos a ele. Deixa eu parar essa apresentação. Vou começar outra. Então, a ideia aqui, pessoal, é a seguinte. Eu tenho o gráfico da minha função, que é uma superfície em R3, como vocês lembram. E eu tenho um ponto P aqui. Se eu quero calcular a derivada parcial com relação a x, eu vou manter o y constante igual a b. Y igual a b vai gerar para a gente um plano em R3. Se vocês se lembram lá de GA, y igual a b, ele é um plano em R3, que é esse plano em roxo aqui.
O plano, ele vai intersectar a superfície em uma curva, que é essa curva em preto, que está destacada aqui. Então, a interseção do plano y igual a b com a nossa superfície vai ser uma curva que a gente vai chamar de curva C1. Então, a curva C1 que eu estou falando aqui é essa que a gente obtém quando intersecta a superfície S com o plano y igual a b. Tá bom? Do mesmo modo, a gente tem que, quando vamos calcular a derivada parcial com relação a y, então, do mesmo modo, para calcular a derivada parcial com relação a y, com relação a y, a gente vai fazemos o x igual a constante. Mas x igual a também determina um plano em R3. Então, se agora a gente considerar o plano x igual a, que é esse plano em rosa ou vermelho aqui, sei lá, ele também vai intersectar a nossa superfície em uma curva. Então, esse plano, ele também intersecta a nossa superfície em uma curva. Essa curva que a gente obtém pela interseção do plano x igual a com a superfície é o que a gente vai chamar de curva C2. Então, aqui a gente tem a primeira curva, que é a curva C1, e a nossa segunda curva agora, que vai ser a curva C2. Então, fazemos x igual a constante e obtemos a curva C2 dada pela interseção de S, que é o gráfico, com o plano x igual a. Okay? Então, a gente tem duas curvas na nossa superfície, ambas passando pelo ponto P. A curva C1 e a curva C2. Essas curvas foram obtidas quando a gente calculou a interseção da superfície, ou seja, do gráfico, com os planos dados por y igual a constante e x igual a constante. Bem, se a gente tem uma curva, a gente pode considerar a reta tangente. Então, por exemplo, para a curva C1, a gente vai ter uma reta... para a curva C1, a gente tem aqui uma reta tangente. Para a curva C2, a gente vai ter outra reta tangente. Então, a gente vai chamar essas retas tangentes de reta T1 e reta T2. Então, sejam T1 e T2 as retas tangentes a C1 e C2 no ponto P, ou seja, no ponto com coordenadas A, B e C. Okay? Então, geometricamente, a gente tem esse esqueminha aqui. Então, geometricamente, a gente tem esse esqueminha aqui. A nossa superfície, a gente vai definir duas curvas na nossa superfície, a curva C1, a curva C2. E para essas curvas, a gente vai ter retas tangentes, que são as retas T1 e a reta T2. A gente vai ver agora que as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, eles estão relacionados com essas
retas tangentes. Do mesmo modo que, lá no cálculo 1, a derivada de uma função, ela estava também relacionada com a reta tangente ao gráfico da função. Aqui a gente vai ver que temos um resultado bem parecido. E qual que é a ideia? Bem, a curva C2, ou melhor, desculpa, a curva C1, é obtida tomando y igual a b na equação que define a nossa superfície, que é a z igual a f de xy. Ou seja, C1, a curva C1, é o gráfico da função g de x igual a f de xb, tá bom? Então, a nossa curva C1, ela é o gráfico dessa função. De fato, se a gente volta aqui, por exemplo, no nosso desenho, eu vou tirar as setas tangentes, eu vou tirar outra curva, que pode atrapalhar. Então, a gente tem aqui a nossa curva C1. E a gente vê que ela realmente parece... Opa, eu só ajusto aqui direitinho, como eu tinha conseguido mais cedo. Pronto. A nossa curva C1, ela realmente parece ser o gráfico de uma função. Então, essa função, que ela descreve o gráfico, é exatamente a função g de x igual a f de xb. Por quê? Porque a curva C1, ela é obtida pela interseção do gráfico z igual a f de xy com o plano y igual a b. Ou seja, a gente troca o y por b. Logo, bem, se a nossa curva ela é o gráfico de uma função, então a derivada da função vai ser a inclinação da curva. Logo, a inclinação da curva não, desculpa, da reta tangente da reta T1 tangente a curva C1 no ponto x igual a A bem, se a gente tem o gráfico de uma função, a inclinação da reta tangente é dada pela derivada da função. Logo, a inclinação da reta T1 é dada pela derivada da função g no ponto A. Mas a derivada da função g no ponto A, ela é exatamente igual, se vocês se lembram da última aula, à derivada parcial de f com relação a x no ponto AB. Então, a derivada parcial com relação a x, ela vai dar para a gente a inclinação da reta T1. Por outro lado, a reta T2, a inclinação da reta T2 da reta T2 é dada por Fy, a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB. Então, as derivadas parciais vão dar para a gente exatamente as inclinações dessas duas retas tangentes. Tudo bem? Ó, então, a gente tem aqui duas retas em R3. A gente pode querer calcular as equações dessas retas. Então, se vocês se lembram lá do curso de VGA, dada uma reta, a gente pode obter as equações vetorial, paramétrica, simétrica, planar. Então, a gente tem várias maneiras de escrever a equação dessas retas. Vamos tentar
obter as equações de T1, por exemplo. Então, para calcular a equação de T1, notem o seguinte, note que T1, essa reta, ela é dada por... Bem, a primeira coisa que a gente sabe é que a reta T1, na reta T1, o y é igual a b. Então, por definição, a reta T1 é a interseção do gráfico com esse plano. Logo, para todo ponto da reta T1, o y vai ser constante igual a b. E a gente sabe também que a inclinação dessa reta é exatamente igual à derivada parcial. Logo, bem, se a inclinação é exatamente igual à derivada parcial, a gente tem que z menos c vai ser igual à inclinação, que é a derivada parcial, vezes x menos a. Então, aqui, a gente já obtém uma equação planar para a nossa reta T1. Mas se a gente tem uma equação planar, a gente pode obter uma equação paramétrica, por exemplo. Então, da segunda equação, a gente pode reescrever ela como sendo y igual a b, continua, e na segunda equação, a gente escreve ela como sendo x menos a igual a z menos c dividido por fx de AB. Então, eu passei a derivada parcial dividindo. Bem, se eu chamo esses caras de lambda, então eu obtenho a minha equação paramétrica da reta T1. A equação paramétrica da reta T1 vai ser dada por x igual a A mais lambda, y igual a B, isso não muda, e z igual a c mais fx, a derivada parcial de f com relação a x, no ponto AB, vezes lambda. Então, essa aqui é a equação paramétrica da minha reta T1. E do que a gente, e que tipo de informação a gente tira dessa equação paramétrica? Bem, da equação paramétrica, a gente pode tirar, por exemplo, o vetor diretor da reta T1. Então, assim, o vetor diretor da reta T1 é o vetor diretor, se vocês se lembram novamente lá do curso de VGA, ele é formado pelos números que multiplicam o lambda. Então, as coordenadas dele estão multiplicando o lambda. Bem, na equação de x, quem multiplica o lambda é 1. Então, a primeira coordenada do vetor diretor é 1. Na equação do y, a gente tem 0 lambdas. Então, a segunda coordenada aqui é 0. E na equação do z, a gente tem o lambda multiplicado pela derivada parcial com relação a x. Então, o vetor diretor da reta T1 é dado por essas coordenadas. Se a gente fizer a mesma coisa para a reta T2, então, de modo análogo para a reta T2, para T2, a gente tem que o vetor diretor dessa reta, então, temos que o vetor diretor de T2 se a gente calcula o vetor diretor dessa reta, ele vai ter coordenadas 0, 1, derivada parcial de f com relação a y, no ponto AB. Ok? Pessoal, todo mundo lembra dessa parte lá de VGA? Tá claro o que eu fiz aqui? Tudo certo? Sim, sim. Tudo bem? Os demais? Igor, Bruno, Karine? Tudo certo? Então, vamos continuando. Professor, eu tenho uma dúvida. Como que o senhor achou o valor de x?
porque o y é igual ao b, tá? Isso daí eu entendi. Mas o x ali eu ainda não entendi de onde ele veio. E todos esses caras aqui, a beta, Igor, eu sei que os dois são iguais, certo? Então eu falei que eles são iguais a lambda. Ah, você Aqui, chamou tudo de lambda? isso, eu chamei eles de lambda. Ah, tá. Aqui é como se eu tivesse uma equação simétrica. Não é bem uma equação simétrica da reta, porque ela não está envolvendo y, mas a ideia por trás é bem parecida. Então, eu chamo ambos de lambda, se eles são iguais a uma constante lambda, e a partir daqui eu obtenho as equações paramétricas. Ah, tá. Agora eu entendi de onde veio. Entendeu? Então, beleza. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Pelo seguinte, se a gente volta lá no esqueminha, aqui no gráfico, a gente tem a nossa superfície, a gente tem duas curvas na superfície, e para cada uma dessas curvas a gente tem uma reta tangente. Essas duas retas tangentes, elas são concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Então, dadas duas retas concorrentes, novamente, voltando lá para o curso de VGA, eu prometo que é a última vez, não vou prometer isso porque a gente vai usar de novo depois. Mas lá do curso de VGA, a gente tem que, dadas duas retas concorrentes, existe um plano que contém essas duas retas. Então, para essas duas retas concorrentes, eu tenho um plano que contém as duas. Tudo bem? Esse plano que contém as retas T1 e T2, ele é chamado de plano tangente. Então, o plano que contém essas duas retas, ele é chamado de plano tangente da superfície S no ponto P. Então, o plano π, e aqui por π, não entendam o número 3,14, é só a letra grega que eu estou usando para representar o plano. Então, o plano π é que contém as retas T1 e T2, é chamado de plano tangente à superfície S ou ao gráfico de F. Então, a superfície S ou plano tangente ao gráfico de F no ponto P com coordenadas A, B e C. Só relembrando aqui, esse C ele é igual ao F de AB. Isso já estava escrito, mas vamos relembrar. Tá bom? Então, esse plano ele é chamado de plano tangente. Qual que é, agora, a equação desse plano? Então, como que a gente faz para obter a equação desse plano tangente? Bem, para obter a equação do plano π, para obter a equação do plano π, precisamos de um ponto em π e de dois vetores diretores. O que são vetores diretores? São dois vetores paralelos, paralelos ao plano e LI. Bem, um ponto no plano, a gente já sabe, é o ponto P. Então, veja que P pertence ao plano π. Logo, precisamos apenas dos vetores diretores. Apenas
dos vetores diretores. Tá bom? E como que a gente faz para obter os vetores diretores? Bem, o plano tangente, ele contém as setas T1 e T2. Logo, se ele contém as setas T1 e T2, os vetores diretores dessas duas retas são paralelos ao plano π. E mais do que isso, bem, é fácil ver, utilizando os conceitos lá de geometria analítica, que esses vetores diretores, que a gente já calculou, então é fácil ver que eles são LI. Logo, esses dois vetores aqui, o vetor V1 e o vetor V2, eles são vetores diretores do plano π. Então, como T1 e T2 estão contidas em π, os seus vetores diretores, os vetores V1, que possui coordenadas 1, 0, derivada parcial de f com relação a x, e o V2 possui coordenadas 0, 1 e derivada parcial de f com relação a y. Esses dois vetores são vetores diretores do plano π. Então, agora sim, a gente já tem um ponto da superfície, que é o ponto P, de coordenadas A, B e C. A gente já tem dois vetores diretores do plano, então a gente já pode calcular as equações desse plano. Vamos calcular a equação geral. Então, assim, a equação geral de π é dada por... Bem, a equação geral do plano é dada pelo determinante da matriz, onde a primeira linha é x menos a primeira coordenada do ponto, y menos a segunda coordenada do ponto, z menos a terceira coordenada do ponto. A segunda linha são as coordenadas do primeiro vetor diretor. A terceira linha são as coordenadas do segundo vetor diretor. Então, a equação geral do plano é obtida quando esse determinante é igual a zero. Mas quem é o determinante? Bem, se a gente faz as contas aqui, a gente vai obter z x menos a vezes zero, vezes essa derivada parcial é zero, y menos b vezes a derivada parcial vezes zero é zero, z menos c vezes 1 dá z menos c, menos x menos a vezes essa derivada parcial vezes 1 é menos x menos a vezes a derivada parcial, y menos b vezes 1 menos y menos b vezes 1 vezes essa derivada parcial é menos y menos b vezes a derivada parcial, z menos c vezes 0 dá 0. Então, o determinante dessa matriz é dado por esse braguenite aqui. E isso tem que ser igual a 0. Tá bom? Reescrevendo essa equação, então, reescrevendo essa equação aqui, a gente tem que o z, nessa equação geral do plano, o z vai ser igual. Z é igual a derivada parcial com relação a x. Eu vou passar esse cara para o outro lado, esse cara para o outro lado, o c para o outro lado. Então, aqui eu tenho a derivada parcial com relação a x, vezes x menos a, mais a derivada parcial com relação a y, vezes y menos b,
mais C. Então, o Z é igual a esse cara. Quem é o C? Bem, o C é o f de AB. Logo, a equação geral do plano tangente é dada por essa expressão aqui. Essa aqui é a nossa equação do plano tangente. Então, vamos para um exemplo. Então, exemplo. Calcule o plano tangente ao gráfico da função z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse cara aqui é a minha função f de xy, e eu vou calcular o plano tangente em qual ponto? No ponto 1, 1, 3. 1, 1. Então, aqui, nesse exemplo, a minha função f de xy é dada por 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu quero encontrar a equação do plano tangente, basta eu substituir, calcular as derivadas parciais e substituir elas nessa fórmula. Então, para começo de conversa, a gente precisa das derivadas parciais. Temos que a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy. Então, a gente vai considerar o y como uma constante e vai derivar com relação a x. Derivada de 2x ao quadrado é 4x. Derivada de y ao quadrado, bem, se o y é constante, então a derivada de y ao quadrado é zero. Logo, a nossa derivada parcial com relação a x vai ser 4x. Da mesma forma, a derivada parcial com relação a y vai ser, bem, agora o x é constante, então a derivada de 2x ao quadrado é zero, mais a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Então a gente tem 0 mais 2y, que é 2y. Ou seja, para calcular o plano tangente, a gente precisa das derivadas parciais no ponto de interesse. No ponto que a gente quer calcular o plano, o x vale 1, o y vale 1. Então a gente vai calcular as derivadas parciais com x igual a 1, y igual a 1. A gente tem que o f de 1, ele é 4. A derivada parcial com relação a x no ponto 1 é 4 vezes 1, que é 4. E a derivada parcial com relação a y nesse ponto é 2 vezes 1, que é 2. Tá bom? Então, as derivadas parciais são dadas por essas equações, por esses valores. Desculpa. Logo, o plano tangente então a gente volta aqui agora na equação do plano tangente, z igual a derivada parcial com relação a x, vezes x menos a. Então, a derivada parcial com relação a x vai ser 4 vezes x menos a. Quem é o a? Bem, nesse nosso caso, a gente tem a igual a 1, b igual a 1 e c igual a 3. Então, o nosso a é 1. Logo, na equação aqui do plano tangente, a gente vai ter x menos 1, mais a derivada parcial com relação a y, que a gente acabou de calcular, viu que é 2, vezes y menos b, ou seja, y menos 1, mais c, que é 3. Ou seja, a equação do nosso plano tangente vai ser z igual a 4x menos 4, mais 2y, menos 2, mais 3.
Ou seja, a equação do nosso plano tangente, ela é z igual a 4x mais 2y menos 3. Essa aqui é a equação do nosso plano tangente. Tá bom? O que a gente tem? Por que esse plano tangente? Por que eu estou falando sobre esse plano tangente? Por que ele é importante? Bem, pessoal, ele é importante pelo seguinte: o plano tangente ele vai aproximar, ele vai estar bem próximo do gráfico da função, perto do ponto onde a gente calculou o plano tangente. Então, por exemplo, aqui nessa figura, eu vou tirar aqui as setas, vou deixar só o plano tangente. Então, a gente tem aqui de azul claro o gráfico, e a gente tem aqui de azul escuro o plano tangente. Se eu venho aqui e dou um zoom, deixa eu ver, eu não fiz isso aqui antes, devia ter feito. Então, se eu dou um zoom aqui, vocês veem que o plano tangente, ele vai se aproximando do gráfico da minha função. Então, quando eu dou um zoom aqui, ou seja, quando eu estou chegando perto do ponto P, o gráfico e o plano tangente, eles vão ficando cada vez... Opa, que eu mudei ali alguma coisa. Eles vão ficando cada vez mais próximos. Então, conforme eu aumento o zoom, o gráfico e o plano tangente vão se aproximando cada vez mais. Então, essa informação, ela é importante e ela é muito útil. Então, temos que, para valores, para pontos perto de P, o gráfico de F, e o plano tangente também são próximos. Ou seja, para pontos perto de P, a gente pode aproximar o gráfico da função f pelo plano tangente. Tem uma figura que mostra isso para a gente. Bem, ali eu dei o zoom no GeoGebra, não sei se ficou fácil de ver, se ficou claro, mas a ideia é que, conforme a gente vai se aproximando do ponto de interesse, aqui o que eu estou fazendo? O nosso ponto de interesse é o ponto aqui de interseção. Quando eu vou dando zoom perto desse ponto de interseção, vejam que o gráfico da função ele vai se aproximando do plano tangente. Então, o plano tangente é uma boa aproximação para o gráfico de f. Então, o plano tangente é uma boa aproximação para o gráfico de f em pontos perto de P. Logo, pessoal, se o plano tangente está próximo do gráfico da função, então a gente espera que a equação que define o plano tangente, que é essa equação aqui de cima, também esteja perto da equação que define o gráfico, ou seja, da função f. Por isso que essa equação que define o plano tangente, ela possui uma importância grande e ela possui até um nome próprio. Logo, é de se esperar que a função
que define o plano tangente. Qual a função que define o plano tangente? É a função L de xy igual a fx AB, x menos a, mais fy de AB, y menos b, mais f de AB. Então, essa função que define o plano tangente esteja próxima de f. O que eu quero dizer que esteja próximo? Eu estou querendo dizer que os valores dessa função estão perto dos valores de f. Então, que a função esteja próxima de f para pontos x e y perto de AB. Tá bom? Então, a gente pode aproximar a nossa função f pela função L que define o plano tangente. Essa função L, ela possui um nome especial, ela é chamada de linearização da função f no ponto AB. Então, a função L é chamada de linearização da função f no ponto AB. Ok? Bem, então qual que é a ideia que está por trás, pessoal? Por que a gente está fazendo toda essa interpretação? Bem, a ideia que está por trás é a seguinte. Você tem uma função f, que depende das variáveis x e y. Essa função f pode ser extremamente complicada. Ela pode ter qualquer cara. Então, se você precisa estudar ela perto de um ponto, então, sei lá, por alguma aplicação física, algum contexto, eu tenho um ponto onde eu quero estudar essa função, onde eu quero estudar o gráfico dessa função. Então, você, ao invés de usar a sua função complicada, para pontos perto desse local específico, você pode utilizar a linearização. Então, vamos, por exemplo, voltar nesse caso anterior, da função z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, exemplo. Considere novamente a função f de xy igual a, deixa eu ver, x ao quadrado, a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. A 2x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já viu, no exemplo anterior, o plano tangente no ponto 1, 1, 3 é dado pela equação y igual a L de xy, onde a linearização L é igual a, vou botar aqui no exemplo, 4x mais 2y menos 3. Então, 4x mais 2y menos 3. Então, se eu quero calcular a linearização da minha função, eu calculo a equação do plano tangente. E essa função, de fato, aproxima essa aqui para pontos perto de x igual a 1, y igual a 1. Então, note que, bem,
Se eu calculo a minha função f no ponto 1,1, 0,95, então esse cara está perto de 1, esse cara está perto de 1. Quando eu calculo a minha f nesse ponto, então eu vou ter 2 vezes 1,1 ao quadrado mais 0,95 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, deixa eu confirmar aqui para não falar bobeira para vocês. Essa conta aqui vai dar para a gente 3,3225. Então, o valor da função f nesse ponto é 3,3225. E o valor da linearização nesse mesmo ponto, 1,1, 0,95, a linearização aqui, se a gente faz a conta, então a gente vai pegar x igual a 1,1, y igual a 0,95, calcular nessa função, e ela vai dar 3,3. Logo, a função f e a função l, elas estão próximas. Você pode dizer que a função l está aproximando aqui a sua função f com uma casa decimal. Então, é uma boa aproximação. Ou seja, a f de 1,1, 0,95, ela é aproximadamente L, calculado em 1,1, 0,95. Porém, se a gente calcula a função f no ponto 2, 3, por exemplo, então, f calculada no ponto 2, 3, a gente vai ter 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Essa conta dá 17. Opa, eu saltei uma linha a mais que eu precisava. E a função L, calculada em 2, 3, é igual a 11. Então, se você pega essa função L aqui e calcula ela em x igual a 1, y igual a 1, o valor dela, desculpa, em x igual a 2, y igual a 3, o valor dela é 11. Então, nesse caso, a gente vê que a aproximação não é tão boa. E o que a gente conclui, então? Que a L, ela aproxima f para valores de x e y próximos de AB. No nosso caso, próximos de A igual a 1, B igual a 1. Portanto, L aproxima F em pontos x, y perto de 1. Quanto mais perto do ponto onde a gente calcula a linearização, melhor é a aproximação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Professor, eu queria saber qual que é a equação de L. Eu não estou me lembrando. A equação de L é 4x mais 2y menos 3. Nesse exemplo. Ou você está querendo a equação geral também? A geral, no caso. A geral é dada aqui em cima. A equação geral da função L, ela é dada da mesma forma que o plano tangente. Então, ela é a derivada parcial com relação a x, calculada no ponto AB, vezes x menos a, mais a derivada parcial de f com relação a y, calculada no ponto AB, vezes y menos b, mais a função f no ponto AB. Então, essa aqui é a cara da função L. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Qual que em suma, o que é o importante de tudo que eu disse até agora? O importante é você consegue aproximar a sua função pela linearização. Então, em vez de você trabalhar com a função complicada, se você estiver interessado apenas em pontos perto de algum t, você pode
calcular a linearização nesse ponto P, que é nada mais nada menos do que a equação do plano tangente, e utilizar essa linearização. Para pontos perto de P, a linearização aproxima bem a função f. Ok? Bem, se não temos mais dúvidas, a gente pode passar para a segunda parte da aula de hoje. Então, até agora, a gente falou aqui sobre linearização. Então, essa primeira parte da matéria aqui, ela é sobre o plano tangente e linearização. Tangente e linearização. A ideia agora da segunda parte da aula de hoje é comentar sobre uma coisa que vocês já estão bem familiarizados lá do cálculo 1, que é a regra da cadeia. Então, o nosso objetivo agora é falar sobre a regra da cadeia. Obviamente, no contexto de funções de várias variáveis. Bem, antes, vamos relembrar o que dizia a regra da cadeia para funções lá do cálculo 1, para funções de uma variável. Então, no cálculo 1, vemos que quando o y é igual a uma f de x e o x é igual a uma g de t, ou seja, se o nosso y depende de x e o x depende de t, então y depende de t e a derivada de y com relação a t é igual a derivada de y com relação a x vezes a derivada de x com relação a t. Ou seja, se o y depende de x, se o y é uma função de x e o x é uma função de t, então o y depende de t e a gente tem que a derivada de y com relação a t é igual à derivada de y com relação a x. Essa igualdade aqui, ela é conhecida como regra da cadeia. Então, esta igualdade é conhecida como regra da cadeia. Muito provavelmente, o professor de vocês, na época do cálculo 1, passou essa equação aqui para vocês. Porém, se tratando da regra da cadeia, a gente utiliza ela com uma repaginada. Então, normalmente, a gente considera ela da seguinte forma. Então, uma outra maneira, de outro modo, uma outra forma de escrever a regra da cadeia é considerar y igual. Bem, o y, ele é o f de x, e o x é o g de t. Então, o y, ele é igual a f de g de t. Então, o y é a f da g de t. Por quê? Porque o x é g de t. E, bem, quando a gente escreve desse jeito, o que a regra da cadeia diz para a gente é que a derivada de y com relação a t é igual a f' calculado em g de t vezes a g' de t. Ok? Por exemplo, então, um exemplo lá do cálculo 1.
Se y é igual a exponencial de x e o x é igual a 2t, então a derivada de y com relação a x vai ser igual à derivada de, a derivada de y com relação a t, pela regra da cadeia, é igual à derivada de y com relação a x vezes a derivada de x com relação a t. Quem que é a derivada de y com relação a x? Bem, a derivada de y com relação a x, y é exponencial de x, então a derivada é a própria exponencial. Quem é a derivada de x com relação a t? X é igual a 2t, então a derivada de x com relação a t é 2. Logo, a nossa derivada de y com relação a t é 2 exponencial de x. Mas quem é x? X é 2t. Então, a derivada de y com relação a t é 2 vezes a exponencial de 2t. A gente utiliza isso, por exemplo, então note que este cálculo é utilizado na prática. A gente utiliza isso quando vamos calcular a exponencial, a derivada de y igual a exponencial de 2t. Por quê? Porque quando a gente vai calcular a derivada dessa função, a gente está intuitivamente considerando esse cara aqui como sendo x e aplicando nessa regra da cadeia, tá bom? Então, a gente está aqui, de certa maneira, fugiu a palavra agora, implicitamente, a gente está fazendo essas contas aqui, quando a gente calcula a derivada dessa função. Tudo bem? Todo mundo deve lembrar da regra da cadeia, né? Alguém tem alguma dúvida sobre essa pequena revisão, sobre a regra da cadeia? Tudo certo? Tudo certo. Então, beleza. A ideia agora, pessoal, é obter uma versão da regra da cadeia para funções de várias variáveis. Então, nosso objetivo é obter uma versão da regra da cadeia para funções de várias variáveis. O nosso objetivo agora é esse. Para poder falar disso, antes, a gente precisa de uma definição, que é a seguinte. Então, definição. A gente vai dizer que uma função f, dizemos que uma função f com várias variáveis ela é diferenciável em um ponto P do domínio quando as derivadas parciais de f, todas as derivadas parciais de f existem e são contínuas no ponto P. Então, quando todas as derivadas parciais de f
existem e são contínuas em P. Então, aqui a gente está definindo o que é uma função ser diferenciável em um ponto P. Então, para a função f ser diferenciável em um ponto P, as derivadas parciais dela devem existir e ser contínuas nesse ponto. Se a nossa função, se f é diferenciável em todos os pontos do domínio, em todos os pontos do domínio, dizemos apenas que f é diferenciável. Então, pessoal, o que quer dizer o que significa dizer que uma função é diferenciável? Significa dizer que as derivadas parciais dessa função, elas existem e são contínuas em todo o ponto. Tá bom? A gente precisa disso. Por quê? Porque a regra da cadeia, ela vai agora dizer para a gente o seguinte. Então, em um primeiro caso, considere f uma função com duas variáveis x, y. Então, a gente vai considerar z igual a f de x, y e x igual a uma g de t e y igual a uma h de t. Tá bom? Então, o primeiro caso que a gente vai considerar é esse aqui. Tá bom? E o que diz a regra da cadeia aqui? Então, regra da cadeia. Se z igual a f de xy com f diferenciável, ou seja, as funções parciais da f existem, são contínuas. Se o nosso x for igual a g de t e o y for igual ao h de t com g e h também diferenciáveis, então, o que a regra da cadeia diz para a gente é que a derivada de z com relação a t vai ser igual à derivada parcial de f com relação a x, ou a derivada de z com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Então, se z depende de x e x e y dependem de t, então, obviamente, z depende de t, e a gente tem que a derivada da função z é dada por essa expressão aqui. Essa aqui é a regra da cadeia, caso 1. É a primeira parte da regra da cadeia. Deixa eu até colocar aqui, caso 1. Essa aqui, pessoal, primeira versão da regra da cadeia. Derivada de z com relação a t é
a derivada parcial de z com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, mais a derivada parcial de z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Lembrando que as funções f, g e h precisam ser diferenciáveis. Por quê? Porque se minha função é diferenciável, então as derivadas parciais delas existem. E, além disso, obviamente, são contínuas. Ok? Bem, para tentar deixar mais claro... Professor, Oi? desculpa interromper, o senhor pode subir Não. um pouquinho para mim tirar uma foto? Claro. Até onde, Camila? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Isso. Obrigada. Fernando, pronto? Acho que sim. Então, vamos. Para tentar exemplificar isso aqui, pessoal, pode parecer, a princípio, complicado, mas a ideia por trás é muito simples. Qual é? Bem, exemplo. Sejam z igual, deixa eu ver aqui o exemplo, x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y à quarta. Então, essa aqui é a nossa função f. O x vai ser igual a 2 seno de t, ou melhor, desculpa, seno de 2t. Seno de 2t. E o nosso y vai ser igual ao cosseno de t. Então, aqui, a gente tem que o z depende de x e de y. E depois, o x e o y, ambos dependem de t. Então, qual a derivada de z com relação a t? Qual a derivada de z com relação a t? Bem, da regra da cadeia, segue que a derivada de z com relação a t é a derivada parcial de z com relação a x vezes a derivada de x com relação a t mais a derivada parcial de z com relação a y vezes a derivada de y com relação a t. Então, a regra da cadeia diz isso aqui para a gente. Bem, quem é a derivada parcial de z com relação a x? Z é igual a x ao quadrado vezes y, mais 3x, y à quarta. Se eu quero calcular a derivada parcial com relação a x, eu vou considerar o y uma constante. Então, essa derivada parcial vai ser 2xy mais 3y à quarta. Ou seja, essa derivada parcial aqui é esse camaradinha aqui. Tá bom? Isso tudo vezes a derivada de x com relação a t. Bem, x é igual a seno de 2t. Derivada do seno de 2t, lá do cálculo 1, é 2 cosseno de 2t. Ou seja, essa derivada aqui é esse camaradinho aqui. Agora, mais a derivada parcial de z com relação a y. Então, a minha z, se eu vou calcular a derivada parcial com relação a y, eu considero o x como sendo uma constante. Então, derivada de x ao quadrado mais y, de x ao quadrado vezes y, desculpa, é x ao quadrado, mais a derivada de 3x, y à quarta, o x é constante. Então, aqui a gente vai ter 12x vezes y ao cubo. Então, essa derivada parcial aqui é dada por isso, vezes quem? Vezes agora a derivada de y com relação a t. O y, ele é cosseno de t. Então, a derivada de y é a derivada do cosseno.
derivada do cosseno é menos seno. Então, vezes menos seno de t. Ou seja, pessoal, a nossa derivada de z com relação a t vai ser igual a 2 vezes 2xy mais 3y à quarta. Então, 2, quem é o x? O x é seno de 2t. Então, 2 seno de 2t vezes o y, que é cosseno de t, mais 3y à quarta, ou seja, 3 cossenos à quarta de t vezes cosseno de 2t, mais x ao quadrado, ou seja, seno de 2t ao quadrado, mais 12xy ao cubo, mais 12x é seno de 2t, então, x, vou arredar isso para cá, porque senão não vou conseguir escrever tudo. X, então, seno de 2t, vezes cosseno de t, isso tudo vezes menos seno de t. Eu vou passar esse menos aqui para frente, então aqui no lugar do mais eu tenho menos seno de t. Tá bom, pessoal? Então, a derivada dessa função é dada por essa expressão aqui. A expressão fica feia, de fato, mas a gente consegue calcular, tá bom? Não precisa, se por acaso tiver algum problema, algum exercício aqui no curso de cálculo mesmo, não precisa fazer simplificações se vocês acharem que vai dar muito trabalho. Então, essa aqui, por exemplo, não precisa fazer as simplificações. Aqui é y ao cubo, então a gente tem cosseno de t ao cubo. Todo mundo entendeu o exemplo, pessoal? O que foi feito aqui? Nossa, ele é bem extenso, né? É um pouquinho, Igor. É um pouquinho mais extenso. Mas, bem, aqui a gente está tratando o primeiro caso, mas você vê que, por mais que seja extenso, é basicamente calcular derivadas parciais e substituir. Então, assim, é extenso, é um pouco trabalhoso, mas não é uma conta difícil de fazer. Então, assim, é uma conta grande, mas uma conta simples. Mas, de fato, é extenso. Mas aí não precisa simplificar, pode terminar a conta aí. Não precisa fazer lá o cosseno de 2t vezes tudo que está ali atrás. Não precisa. Pelo menos nas minhas provas, nos meus trabalhos, não precisa. Tá bom? Fazer esse tipo de coisa aqui, pessoal, para simplificar esse tipo de resultado, é uma coisa que você vai fazer utilizando o computador. Na mão, a maioria das vezes, isso aqui é inviável de simplificar. Ok? Mas aqui, pessoal, bem, esse é o primeiro caso. É o caso onde o z depende de x e y, e o x e o y dependem ambos de t. Mas a gente pode ter outros casos. Então, um segundo caso é quando a gente aumenta a quantidade de derivadas. Desculpa, a quantidade de variáveis. Então, aumentando a quantidade de derivadas, a quantidade de variáveis, desculpa, de variáveis, a gente pode considerar o z ainda como sendo uma função de x e y, porém agora o x e o y, em vez de serem uma função de uma variável, eles podem facilmente ser uma função de duas variáveis. Então, em vez de ser uma g de t, é uma g de st. E o y vai ser igual a uma h de st. Tá bom? Então, aqui agora, em vez de ter uma função de duas variáveis e duas funções de uma variável, a gente tem todas elas funções de duas variáveis.
E para esse caso, a gente tem uma versão também da regra da cadeia. Então, regra da cadeia. Caso 2. Bem, então agora, sejam z igual a f de xy, x igual a g de st, e o y, desculpa, igual a um h de st, onde f, g e h são todas funções diferenciáveis. Então, agora notem o seguinte, pessoal. O z depende de x e de y. O x e o y dependem de s e de t. Logo, o z depende de s e t. Logo, o z depende de s e t. Então, se o z depende de s e t, a gente pode perguntar qual é a derivada de z com relação a s e t. Bem, a gente tem, pela regra da cadeia, que a derivada de z com relação a s vai ser igual a derivada de z com relação a x vezes a derivada de x com relação a s mais a derivada parcial de z com relação a y vezes a derivada de y com relação a s. E, por outro lado, a derivada de z com relação a t vai ser igual à derivada parcial de z com relação a x vezes a derivada parcial de x com relação a t mais a derivada parcial de z com relação a y vezes a derivada parcial de y com relação a t. Tá bom? Então, agora, a gente tem, se as funções x e y dependem de duas variáveis, então a regra da cadeia vai ter duas fórmulas. Uma quando você quer derivar com relação a s e outra quando você quer derivar com relação a t. A ideia é sempre a mesma. Bem, você sabe quem é o z, você sabe quem é o x e quem é o y. Basta você aplicar essas fórmulas aqui. Então, novamente, vamos para um exemplo. Exemplo. Sejam z igual a exponencial de x vezes seno de y, o x igual a s vezes t ao quadrado e o y igual a s ao quadrado vezes t. Então, a gente tem que a derivada de z com relação a s vai ser, pela regra da cadeia, a derivada de z com relação a x vezes a derivada de x com relação a s, mais a derivada de z com relação a y vezes a derivada de y com relação a s. Observem a lógica, pessoal, o padrão. Então, eu quero calcular a derivada parcial de z com relação a s. Então, aqui eu tenho a derivada de z, O x que está aqui embaixo é o mesmo que está aqui em cima. Então, o y que está aqui embaixo é o mesmo que está aqui em cima. E o szinho que está aqui embaixo, ele é quem encerra as derivadas. Tá bom? Então, notem a lógica por trás aqui da notação, que fica fácil de lembrar depois na prática.
como calcular essas derivadas. Bem, a ideia agora é simplesmente calcular as derivadas parciais. A derivada de z com relação a x, bem, o y é constante, então seno de y é uma constante, e a gente vai obter aqui exponencial de x vezes seno de y, vezes a derivada de x com relação a s. Derivada de x com relação a s é t ao quadrado, mais a derivada de z com relação a y. Bem, se eu estou calculando agora a derivada de z com relação a y, então o meu x é uma constante. Então, exponencial de x ao quadrado é uma constante e a nossa derivada vai ser exponencial de x vezes o cosseno de y, vezes a derivada de y com relação a s. Bem, y é s ao quadrado vezes t. Então, a derivada de y com relação a s é 2 vezes s vezes t. Então, a nossa derivada de s com relação a t vai ser a exponencial de x. Quem é x? É st ao quadrado vezes seno de y, ou seja, seno de s ao quadrado vezes t, isso tudo vezes t ao quadrado, mais 2st vezes a exponencial de x, que é a exponencial de st ao quadrado, vezes o cosseno de y, que é o cosseno de s ao quadrado t. Então, essa aqui é a derivada de z com relação a s. Exercício, calculem a derivada de z com relação a t. Exercício, calcule a derivada de z com relação a t. A lógica é a mesma. Tudo bem? Olha, pessoal, nesse caso, a gente tem uma forma de tentar lembrar ou de tentar visualizar essa regra da cadeia. Então, uma maneira de visualizar barra lembrar a regra da cadeia é por meio de um diagrama. Que diagrama é esse que eu estou falando? Bem, a gente começa com a nossa primeira variável, é a variável z. A variável z, ela depende de duas outras variáveis, de x e de y. Então, a nossa variável z depende tanto de x quanto de y. E a gente tem que x e y ambos dependem de s e de t. Então, tanto x quanto y dependem de s e t. Então, o x e o y dependem de s e de t. Nossa, é difícil de fazer essa coisa reta. Bem, se eu quero calcular a derivada de z com relação a s, eu vou percorrer os caminhos que ligam o z no s. Então, bem, os caminhos que ligam o z no s é esse. E como que eu percorro esses caminhos? Bem, da seguinte maneira. Se eu quero calcular a derivada de z com relação a s, bem, aqui eu tenho a derivada de z com relação a x. Aqui eu tenho a derivada de z com relação a y. Aqui eu tenho a derivada de x com relação a s. E aqui a derivada de x com relação a t. Aqui a derivada de y com relação a s. E a derivada de y com relação a t.
Agora, a ideia é a seguinte. Se eu quero calcular a derivada de z com relação a s, eu vou percorrer esse caminho aqui. E esse caminho aqui. Então, a derivada de z com relação a s, bem, eu venho de z para x, de x para s. Quando eu venho de z para x, eu estou calculando a derivada de z com relação a x. Quando eu venho de x para s, eu estou calculando a derivada de s com relação, de x, desculpa, com relação a s. Então, uma maneira de eu chegar de z em s é essa. A outra maneira é eu vir de z para y, de y para s. Então, outro caminho, mas quando eu venho de z para y, eu estou calculando a derivada de z com relação a y. Quando eu venho de y para s, eu estou calculando a derivada de y com relação a s. Então, aqui, como que eu faço? A ideia aqui é a seguinte. Eu desenho o diagrama, coloco a minha primeira variável, ela depende de x e y, o x e o y dependem tanto de s quanto o t. Em cada uma dessas ligações, a gente vai indicar a respectiva derivada parcial. Então, na ligação entre z e x, eu coloco a derivada de z com relação a x. Na derivada de x para s, eu coloco a derivada de x com relação a s. E assim eu faço em todas as ligações. Ok? Então, se eu quero achar o z, a derivada de z com relação a x, basta eu ver quais retas eu tenho que percorrer. E se eu não tenho que sair, então aqui eu peguei um caminho aqui. Então, eu estou vindo de z para x, de x para s. Então, eu vou fazendo as multiplicações. Derivada de z com relação a x, vezes a derivada de x com relação a s. Um outro caminho é eu vir de z para y, depois de y para s. Então, eu faço os produtos das derivadas. Ao longo desse caminho, derivada de z com relação a y, derivada de y com relação a s. E, dessa forma, a gente consegue expressar as derivadas parciais de uma maneira mais simples. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu como que utiliza esse diagrama? Sim. Sim? Igor, Jennifer, Bruno, Karine? Entendeu? Os demais também? Sim? Então, beleza. Bem, e se eu quero calcular a derivada com relação a t? Bem, se eu quero calcular a derivada com relação a t, derivada de z com relação a t, então, bem, se eu quero calcular, saio de z, chego em t. Então, eu posso vir z para x, x para t. Então, derivada de z com relação a x, derivada de x com relação a t. Ou eu posso vir pelo caminho z para y, y para t. Então, nesse caminho, eu tenho a derivada de z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. Então, esse diagrama, que é chamado muitas vezes de árvore, é uma forma de visualizar e de tentar facilitar o cálculo das derivadas envolvendo a regra da cadeia. Tá bom? Só uma anotação aqui, que é a seguinte: a variável z, nesse caso, nesse contexto, a variável z é chamada de variável independente, de variável dependente x e y. Bem, a z é a que está aqui em cima. Então, aqui a gente tem a variável dependente. Aqui no meio, a gente tem as variáveis intermediárias. Então, x e y são as derivadas intermediárias, são as variáveis, intermediárias.
I, S e T são as variáveis independentes. Então, pessoal, a gente tem essa nomenclatura. Variável dependente, variáveis intermediárias, variáveis independentes. Ok? Bem, para encerrar, a gente tem a última versão da regra da cadeia, que é o caso mais geral. Então, para encerrar, temos o caso mais geral, onde a variável dependente é uma função, onde a variável dependente é uma função de n variáveis e as variáveis independentes, as variáveis intermediárias dependem de m variáveis. Tá bom? Então, nesse caso aqui, que a gente acabou de trabalhar, z depende de duas variáveis. Então, a variável dependente depende de duas variáveis. E as variáveis intermediárias também dependem de duas. Agora, a gente vai considerar o caso onde a nossa variável dependente pode depender de várias variáveis, mais do que duas. E cada uma dessas n variáveis independentes, n variáveis intermediárias, vão depender de m outras variáveis independentes. Parece complicado, mas não é. Bem, o que a gente tem nesse caso é o seguinte: regra da cadeia, caso geral. Cadeia, caso geral. Bem, se suponha que U é uma função, seja uma função, se U é uma função diferenciável com n variáveis x1 até xn, onde cada uma dessas xn's, onde cada xi é uma função diferenciável com m variáveis T1 até Tn. Então, pessoal, o que a gente tem aqui da regra da cadeia é o seguinte, que a derivada de U com relação a alguma dessas variáveis Ti's, então, o U depende de x1 até xn. Cada um desses x vai depender das variáveis T1 até Tn. Então, meu U
depende das variáveis T1 até Tm. Logo, a derivada de U com relação a alguma dessas variáveis Ti vai ser igual a derivada de x1, a derivada de U com relação a x1, vezes a derivada de x1 com relação a Ti, mais a derivada de U com relação a x2, vezes a derivada de x2 com relação a Ti, e assim sucessivamente, até a derivada de U com relação a x n vezes a derivada de xn com relação a Ti. Tá bom? Então, esse aqui é o caso geral da regra da cadeia. Bem, vamos tentar fazer um desenho para tentar ilustrar isso. Nesse caso, a gente tem uma variável dependente U. Essa variável, ela depende de x1, de x2 e de vários outros x's até o xn. Tá bom? Então, a nossa variável U depende desses caras aqui. Do x1, do x2, de cada um dos que está aqui no meio e do xn. O x1, por sua vez, depende do T1, do T2, até o Tm. Então, o x1 depende desses caras. A mesma coisa vale para o T2, para o x2. O x2 também depende de T1, de T2, de todo mundo até Tm. Então, o x2 também vai depender desses caras. T1, do T2, até aqui o Tm. E isso vale para todas as outras variáveis, até o xn. O xn vai depender do T1, do T2, e assim sucessivamente, até o Tm. Então, o xn depende do T1, do T2, do Tm e de todas as outras que estão ali no meio. Tudo bem? A gente tem, então, esse esquema. Como eu disse anteriormente, em cada linha, a gente vai colocar a respectiva derivada. Então, aqui a gente tem a derivada de U com relação a x1, a derivada de U com relação a xn, a derivada de U com relação a x2. Aqui embaixo, a derivada de x1 com relação a T1, com relação a T2, com relação a Tm, e assim sucessivamente. Eu não vou escrever aqui porque vai ocupar bastante espaço, iria demorar, acho que vocês já entenderam a lógica por trás. E o que a gente faz então? Bem, se eu quero derivar U com relação a T1, por exemplo, ou melhor, se eu quero derivar U com relação a T2, eu vou pegar todos os caminhos que me levam até T2. Então, eu vou fazer a derivada de U com relação a x1, a derivada de x1 com relação a T2. Então, derivada de U com relação a T2 é igual a derivada de U com relação a x1 vezes a derivada de x1 com relação a T2. Mais, bem, então eu já vim por aqui. Agora eu posso vir de U para x2, de x2 para T2. Então, eu tenho a derivada de U com relação a x2 vezes a derivada de x2 com relação a T2. E assim a gente vai fazendo todo mundo até o xn. Então, eu posso vir de U para xn, de xn para T2. Então, derivada de U com relação a xn vezes a derivada de xn com relação a T2. Okay? E assim a gente pode utilizar esse diagrama, essa árvore, para calcular as derivadas
parciais. Para um exemplo desse caso geral, bem, vamos considerar aqui, então, para encerrar a aula de hoje, um último exemplo, que é o seguinte. Então, seja U igual a x à quarta, y, mais y ao quadrado, z ao cubo. Então, meu U depende de três variáveis, x, y e z, onde quem são x, y, z? Bem, x é igual a r vezes s vezes a exponencial de t. O y é igual a r vezes s ao quadrado vezes a exponencial de menos t. E o z vai ser igual ao r ao quadrado vezes seno, vezes r ao quadrado vezes s vezes o seno de t. Então, nesse exemplo, pessoal, a gente tem o seguinte diagrama. A gente tem a nossa variável independente, desculpa, U. Ela tem x, y e z. Então, aqui a gente já faz as ligações. E cada uma dessas três variáveis dependem de r, s e t. Então, o x vai depender de r, s e t. O y também vai depender de r, s e t, e a mesma coisa vale para o z. Então, x depende de r, de s e de t, e o mesmo vale para as outras duas variáveis intermediárias. O y também depende desses três caras. E o z também depende desses três caras. Então, eu tenho esse esqueminha aqui. Bem, suponha que a gente quer calcular a derivada de u com relação a alguma dessas três variáveis, r, s e t. Eu vou fazer um exemplo aqui. Os outros eu vou deixar como exercício. Então, qual vocês preferem que eu faça? A derivada com relação a R, a S ou a T? Algumas. Pode ser com R. R? Então, vamos calcular então as derivadas com relação a R. Beleza? Então, temos que a derivada de U com relação a R vai ser igual. Bem, como que eu chego de U em R? Então, eu venho de U para X, de X para R. Então, derivada de U com relação a X, eu estou passando por essa linha, que é a derivada de U com relação a X, e por essa aqui, que é a derivada de X com relação a R. Agora, eu posso vir também de U para Y, de Y para R. Então, aqui eu tenho a derivada de U com relação a Y, e aqui a derivada de Y com relação a R, mais a derivada de U com relação a Y, vezes a derivada de Y com relação a R. E, por último, eu venho de U para Z, então eu uso a derivada de U com relação a Z, mais a derivada de U com relação a Z, vezes a derivada de Z com relação a R. Derivada de Z com relação a R. E agora, calcular a derivada de U com relação a R é basicamente calcular essas derivadas parciais aqui. Então, quem é a derivada de U com relação a X? Bem, a derivada de U com relação a X a gente vai considerar Y e Z constantes, então a nossa derivada aqui vai dar 4x ao cubo vezes Y, e a derivada desse outro cara é 0. Então aqui a gente tem 4
x ao cubo vezes y é a primeira derivada nossa aqui. Então, esse cara é esse aqui. Vezes a derivada de x com relação a r. O x é r vezes s vezes exponencial de t. O s e o t são constantes. A gente vai considerar eles como sendo constantes. Então, a derivada de x com relação a r vai ser s vezes a exponencial de t. Então, aqui a gente tem s vezes a exponencial de t. Mais a derivada de u com relação a y. Só para deixar marcado, esse cara aqui é esse aqui. A derivada de u com relação a y vai ser, bem, agora x e z são constantes. Então, eu vou derivar u com relação a y. Eu tenho x à quarta mais 2y z ao cubo. Então, aqui eu tenho x à quarta mais 2y z ao cubo. Essa derivada aqui é esse cara aqui. Vezes a derivada de y com relação a r. Mas y é igual a r vezes s ao quadrado vezes a exponencial de menos t. Então, agora s e t são constantes. Então, a gente vai ter s ao quadrado vezes a exponencial de menos t. Então, essa derivada aqui é esse cara aqui. Mais, a derivada de u com relação a z. Derivada de u com relação a z, esse primeiro termo não depende de z, então a derivada dele é zero. A gente tem aqui a derivada de y ao quadrado vezes z ao cubo, vai ser 3y ao quadrado, z ao quadrado. 3y ao quadrado, z ao quadrado, a derivada desse cara é esse. E agora, vezes a derivada de z com relação a r. Mas quem é z? Deixa eu só arredar isso aqui um pouco. A derivada de z com relação a r. O nosso z é r ao quadrado vezes s vezes seno de t. Então, a derivada de z com relação a r vai ser 2r vezes s vezes seno de t. Então, aquela última derivada vai ser 2r vezes s vezes o seno de t. Esse cara aqui é esse aqui, tá bom? E agora, pessoal, não tem segredo, basta fazer as substituições que a gente já está acostumado. Então, 4x ao cubo vezes y. Então, quem é o x? O x, ele é r vezes s vezes a exponencial de t. Então, 4r vezes s vezes a exponencial de t ao cubo vezes o y. Quem é o y? O y, ele é r, s ao quadrado, exponencial de menos t. Então, r, s ao quadrado, exponencial de menos t, vezes s, vezes a exponencial de t. E agora a gente continua fazendo as substituições, tá bom? Eu não vou fazer aqui as substituições, pessoal, é basicamente substituir os valores de x, y e z. Aqui talvez dê para você simplificar, porque você vai ter um r ao cubo vezes r, então você coloca como r à quarta, você tem um s ao cubo vezes s ao quadrado, que é um s à quinta. Então, aqui dá para fazer algumas simplificações. Eu não vou fazer porque é apenas continha, não tem nada de extraordinário. E agora fica como exercício vocês calcularem a derivada de u com relação a s e com relação a t também. Beleza? Bem, pessoal, a aula de hoje é isso. Alguma dúvida com relação à regra da cadeia? Algum comentário? Tudo certo? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Karine, tá tranquilo? Camille, nenhuma dúvida? Jennifer, Bruno, tudo certo?
Tranquilo também com o Bruno. Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar a nossa gravação por aqui.